Bobo da corte, bufão e bufo, quem faz rir por falar ou comportar-se de modo cômico, ridículo, inoportuno ou indelicado, ou aquele a quem falta seriedade nas relações humanas. Título pelo qual era chamado o encarregado da monarquia de entreter o rei e rainha e fazê-los rir. Muitas vezes eram as únicas pessoas que podiam criticar o rei sem correr riscos. Faziam piada dos outros, mas muitas vezes dele próprio. Seu jeito estúpido, ingênuo, retardo e ignorante era um combustível de sorriso de monarcas gordões, jeito esse muitas vezes proposital. Se pegássemos uma máquina do tempo do Henrique Morty e nos transportássemos para essa época, notaríamos dois tipos de bobo. Um deles seriam os profissionais, aqueles com talento para entreter. Segundo o professor historiador Pica das Galáxias Micoma Macaganan, da Universidade Federal de Dublin, Kerry Slate, os bobos da corte não eram nada bobos. Eles possuíam várias habilidades, versejavam, faziam malabarismos e até mímica. Eram principalmente gente com talento, sabedoria e sensibilidade para divertir os outros. Já outro tipo de bobo, aquele que, apesar de ter sido amaldiçoado pela loteria genética ao nascer com deformidades, tirou a sorte grande por ser tão excluído da sociedade quanto um rei em seu castelo. Sendo assim, o par perfeito para entreter o rei não seriam outros chefes de províncias ou trabalhadores, muito menos mulheres. A sua contraparte era composta por nada menos que corcundas, anões e fudidos de mesma espécie. Séculos depois, nada mudou. Pense em todos os programas de humor que fizeram sucesso na TV brasileira. Pelo menos 80% desses havia ao menos um ser bizarro, feio, com desvios mentais e até mesmo caráter altamente duvidável, que faziam o espectador se perguntar se esses humoristas, entre aspas, não deveriam estar no hospital psiquiátrico, hospício ou até mesmo casa de maluco. O ser humano, com seu natural regozijo pela cifudência alheia, se delicia no mar de risadas ao ver um desses anjos caídos, seja na internet, televisão, música, humor e política. O bizarro afaga nossa alma, nos trazendo prazer por não estarmos na mesma situação de bagunça mental a ponto de nos entregarmos de corpo e alma a situações ridículas e embaraçosas como estas. Você pode não conhecer, mas já deve ter engolido essa pílula diversas vezes. Esta é a Freak Pill. Senta que lá vem aí. Pica! Que quica na pica! Conta-se que certa manhã, Diógenes de Sinope tomava sol recostado sobre seu barril. Alexandre, o Grande, andava por aquelas terras de tanto ouvir falar num homem que morava dentro de um barril com cachorros, quis conhecê-lo. Informado de onde se encontrava o filósofo, Alexandre, montado em seu bucéfalo, pôs-se frente a frente com Diógenes, e com este teve o mais memorável de seus diálogos. Ouvi dizer sobre você, ouvi muito sobre sua sabedoria, e te ofereço metade de minhas riquezas se quiseres acompanhar-me em minhas jornadas como imperador. Pode pedir-me o que desejar, para que apenas siga ao meu lado e divida sua vasta sabedoria comigo e minhas tropas. Diógenes, para a surpresa de Alexandre e de todos que se faziam presentes, prontamente respondeu: Ô meu companheiro, imperador que conheço se aposentou, né meu amigo? Você quer saber se eu quero alguma coisa? Eu quero uma coisa assim, eu quero que você vá pra puta no meu solzinho aqui, você está se pôr na minha frente. Os soldados do temível general, incrédulos, ainda quiseram zombar de Diógenes, com palavras como Really, nigga?
mas foram censurados por Alexandre, que repreendeu-lhes prontamente. Diógenes os replicou, fitando um a um por vez. Eu prefiro 1000 vezes ser cringe do que ser entediante, viadinho igual vocês. A freak pill foi tamanha para Alexandre que fez o mesmo se prostrar a ponto de pegar sua gripe final, que o fez morrer de febre na Babilônia semanas depois. Ele estava preparado para comandar o império, mas não estava preparado para receber esse conceito. Aceitar se colocar numa posição inferior aos outros e ridicularizar a existência alheia, como um espelho de tudo que há de mais bizarro no mundo, é algo que pouca gente consegue conceber. Ou até mais do que isso, se aproveitar deste conceito. Há verdadeiros mestres especializados na arte de se aproveitar de defeitos e loucura alheia como forma de ganho de notoriedade. Assim o fazem ao despertar a curiosidade do telespectador sedento por algo que os faça sentir qualquer coisa. O cérebro humano evoluiu de forma a preferir o prazer ao medo. Então, mesmo que sintamos nojo, medo ou estranhamento por algo que é exposto a nós, iremos sentir prazer se detectarmos a fodelhança ao próximo. Schadenfreude, o ato de se divertir com a desgraça alheia. Não há um equivalente formal ao português para a expressão alemã, mas o "ainda bem que não fui eu" é um sentimento que todo mundo conhece muito bem. Vejamos o apresentador Carlos Massa, o Ratinho, por exemplo. Um pioneiro e visionário apresentador que aprendeu com os deuses do entretenimento a forma mais eficaz de prender os olhos de milhões de brasileiros todas as noites, com um verdadeiro circo de horrores. Eu aprendi muito com ele, todo o meu jeitão de fazer programa policial eu aprendi com ele. Não, dá ruim um computador velho desse, rapaz. Não. Deixa o computador, não precisa filmar o computador, não. Vai pra lá, some daqui. Vai que esse computador aqui, não era pra quebrar, quebrou o que eu posso fazer. Fui copiando, aí fui pegando o meu jeitinho. Eu imito o Alborguete, porque eu gosto dele, eu sou fã dele, então eu imito ele e acabou. Não adianta ela achar ruim que eu imito, acabou. E fui. 48 corpos vítimas de crimes violentos. Henrique Cristo, por que tanta violência? Isso nem começou ainda. Isso é apenas o princípio das dores. Muito mais violência vai vir por aí. Mas muito mais. Pouquíssimos poderão dormir de noite. Contando com atrações como histórias de aberrações da natureza, como o homem grávido, relatos de espíritos malignos, lobisomens, capetas ruins de todas as esferas e chupas-cabras, de deixar qualquer um com o cu em mãos na hora de dormir. Ratinho assegurava o disputado segundo lugar, atrás apenas das soberanas novelas da Globo. Num país dominado por véias e marias fofoqueiras que assistem tudo que lhes é dado no formato de novela das 9, estar em segundo lugar é uma façanha para poucos. Além de quadros mostrando causos esdrúxulos desse Brasilzão demoniado, na seção de gente feia, o programa contava com figuras emblemáticas como o Negão Bola 8, Robson Bailarino, Uga Uga, conhecido como o Nêmesis de Marquito, Eles eram inimigos de verdade. Rodela, e a famosa caixa que fez sucesso, onde existia um suposto ET capturado que viria a ser, na verdade, o ET da dupla Rodolfo e ET. Mas o carro-chefe, tido como quadro de maior sucesso, era um dos maiores clássicos do nosso show business, o teste de DNA, no qual, em meio a gritos de pistoleira, a raspa do tacho da população brasileira decidia o resultado de um teste de DNA na base do tapa. Para que pagar para se ter um contrato com profissionais do humor quando se pode pagar um teste de DNA e explorar por 1 hora a natureza primata de mães solteiras sedentas por um pai para seus filhos e pais desesperados para fugir da realidade em que se meteram? Ele não presta! Pode bater nele, ele não presta, esse vagabundo! Hoje em dia, a exploração das baixas castas foi o único traço remanescente da fase áurea do programa. O Ratinho contemporâneo adaptou o conteúdo por razões financeiras. Segundo ele, para vender comercial é mais fácil um programa sem horror do que um programa com horror. Você vê, um programa policial não vende comercial. Eu preciso faturar.
Na Record eu era funcionário, na SBT eu sou sócio do programa. Programas mais recentes também se equivaleram do mesmo, mas por outras razões. Não importa o quão inteligente seja a piada do seu humorista favorito. Não adianta, as maiores risadas vêm de momentos de retardo extremamente inesperados e populares. Basta lembrar do humorístico Pânico, onde não se faz nem necessário discorrer sobre. Apenas lembrar basta para demonstrar esse verdadeiro arsenal de pontos fora da curva. Eu não transo. Uma pergunta rápida. Você se lembra de quem foi o segundo eliminado do Big Brother 2020? Ou quem ganhou a segunda edição da Fazenda? Talvez você até se lembre se a pessoa que eu me referi for um familiar seu ou você for desocupado bastante. Mas eu tenho certeza que 90% da população nem reconheceria na rua os participantes das edições mais recentes desses realities. Por outro lado, eu tenho certeza que você sabe quem é Kleber Bambam ou Tel Becker. E isso acontece porque ambos escolheram sair do vale da mediocridade iminente através da ingestão da Freak Pill. Como um mendigo paranoico entrando num ônibus lotado, Bambam e Tel acharam de suas maneiras como serem os participantes mais interessantes dos respectivos programas. Lógico, eles já tinham a predisposição a serem assim. O confinamento apenas aflorou o que havia de mais esquizofrênico nos dois. Opa! Olha, o demente me molhou. No caso de Bambam, o total desgaste mental despertou surtos onde realidade e imaginação tangiam. Numa casa cheia de pessoas, uma waifu feita de vassoura era sua melhor amiga. Sendo assim, o símbolo máximo de sua dodosice. Pô, meu boneco representa muito pra mim aqui na casa. Eu queria meu boneco, entendeu? Pô, nunca nem chorei aqui, velho. Hoje eu tô chorando. Eu quero sair com ela aqui. Eu quero ficar com ela ali na sala até o fim. Quando eu sair da casa, eu quero levar ela. Eu gostaria que ela ficasse muito ali comigo. Agora, vocês que fazem a regra aqui, né? Mas é como eu fico. Ser um ser humano inteligente e simpático talvez não o fizesse ganhar nada, mas se elevar a níveis de exposição altos a ponto de dar calafrio no saco, sim. Kleber Bambam e um momento inacreditável que praticamente selou a sua vitória. O público e o programa o premiaram com R$500 mil, que apesar de em 2020 não cobrir o buraco do dente, era uma fortuna do tio Patinhas em 2001. Há ainda a possibilidade do programa ter ignorado as improváveis votações de mandá-lo para a rua e deixado Kleber em sua espiral de loucura até o final, para que pudessem assim capturar talvez o primeiro suicídio transmitido ao vivo em rede nacional. Estratégia que a Record desperdiçou ao deixar Tel Becker sair na primeira edição da Fazenda. Mas não antes de uma série de atentados expondo a total ausência de paz que um possível usuário de drogas, privado de seus prazeres, pode proporcionar à personalidade de Sangue Azul, que dividiam o confinamento com ele. A Fazenda fez seu marketing no fato de pegar artistas e fazer os mesmos terem de viver uma vida frugal na frente das câmeras. Eles queriam rusticidade. Tel os deu muito mais do que isso. Eu não vou pra sua cara. Seu filho da puta, viado, desgraçado! Mano, agressão não pode. Mano. Você que tem mania de botar dedo na cara dos outros. Talvez Tel Becker era uma fera difícil demais de ser adestrada. Enquanto Bambam choramingava e entrava num quadro de depressão severa a olhos vistos, Tel vivia num mundo de inimigos, onde soltar seus demônios da psicose e desintoxicação era a única opção. Era um tigre confinado, perdendo seus pelos com o tempo, se esquecendo de como era a floresta em que vivia, antes de renegar seu lado primal e se expor ao ridículo num zoológico. Outro era um lobo, o grande lobo do desvio mental.
do qual é impossível obter truques em circos, a não ser que o truque seja para uma audiência sedenta pelo sangue dos próprios palhaços que dividiam o palco com ele. Em entrevista, o Canídio Tel disse que toda sua demonstração de força e desajuste mental foi calculada, coisa que sabemos que é improvável. Mas ali era o personagem, ali não era o personagem. Lógico, aí é que tá a complexidade da coisa. Era eu no personagem aproveitando a situação pra explodir a audiência. E vocês acham que esse cara é maluco? Olha, eu quero as fitas, porque eu saí assim, ó. Pedrão, agora eu consegui o melhor bordão de todos. Pedrão. De tempos em tempos podemos ver ele dando novas declarações de como é um ser humano renovado e só precisa de uma oportunidade para mostrar o grande ator que ele é. Tem tudo que dá, assim. Eu sou muito guerreiro, cara. Quero salva de palmas, de mérito, quando entenderem, claro. Agora eu acordo, parece que eu tô em outra dimensão. Eu fiz um personagem na Fazenda, que ficou bem mal explicado. A arte não pode trazer culpa. Quem é ator sabe o que eu tô falando. O grande ator de fato, que interpretou o seu maior papel sem precisar de diretores, redatores, editores ou defeitos especiais. Simplesmente a persona Tel Becker, da forma mais crua e brutal, uma bomba relógio de retardo prestes a explodir a qualquer momento. Olha aí, viu? Toquei no teu ponto fraco. Era isso, não era? Era isso. Esses foram apenas 2 exemplos de como ser o menos normal no recinto pode te dar riqueza e notoriedade. Traçando um paralelo a partir daí, podemos analisar de forma gráfica as opções de wannabes buscando por seus 15 minutos de fama por aí. Hi, Joey. Hi, Joey. That's what we do. Segundo os autores e cientistas Charles Murray e Richard Harnstein, 30 milhões de afro-americanos, ou seja, 15% da população dos Estados Unidos, têm em média um quociente intelectual mais baixo do que os norte-americanos de origem europeia, que por sua vez são menos inteligentes do que os asiáticos. Para sustentar esta tese, o livro The Bell Curve, ou A Curva do Sino em português, é dividido em 4 partes e 22 capítulos, acompanhado por vários apêndices. São 845 páginas, destas nas quais as notas ocupam 109 e a bibliografia mais 58. A conclusão que podemos tirar é que há bastante estudo e desperdício de papel para demonstrar o que todo mundo já sabe, não? Mas iremos apenas usar o formato de seu gráfico, que pode nos ajudar aqui a nos situar com o assunto tratado no momento. Podemos ver no gráfico como pessoas podem usar a esquisitice a seu favor. Perceba que não está sendo aqui avaliado nesse momento o nível de loucura e bizarrice de indivíduos. Observe, começaremos pelos 20% de cima, os que atingiram a excelência na arte do entretenimento. Aqui estariam os grandes nomes de suas áreas. Aquele profissional que, além de nascer com o dom de cativar o público com seu carisma, consegue ser engraçado naturalmente e ter consciência de como tirar o melhor de si mesmo em um momento de improviso, por exemplo. Trabalham duro bastante para mexer nas estruturas da área que estão se dedicando. Na área do humor, por exemplo, aqui estariam nomes que provaram o quão bons são no que se dispuseram a fazer. Independente de gostos pessoais, aqui estão caras como Conan O'Brien, Danilo Gentili, Matt Groening, Jim Carrey, Fausto Fante, Steve Carell. Como resultado, estes são queridos por grande parte do público e vivem dos louros do trabalho que fizeram, sendo insubstituíveis e incomparáveis em suas respectivas áreas. Partindo para o meio, vemos que o número de pessoas aumenta, onde há o famoso vale da mediocridade. Dessa forma, a percepção de graça pode flutuar muito de pessoa para pessoa. Aqui estão aqueles que jamais chegarão ao nível de serem aclamados, não importa o quanto de esforço seja colocado em seu trabalho. Por outro lado, dificilmente serão lembrados como horríveis, apenas medíocres. Apesar de faltar carisma e tato do que é bom ou ruim, dificilmente irão passar fome os indivíduos que aqui se encontram.
podem tentar o bastante para acabar sendo redator de um dos 20% do topo, junto com mais uns 5 ou 6 medíocres como ele, que terão uma a cada 15 piadas aproveitadas e irão ao ar após algumas modificações. Outra solução seria puxar o saco com bastante jeito de um desses que está no topo e aguardar a migalha de atenção, não sabendo que isso é uma das principais razões do porquê nunca chegarão lá. You're just a bunch of yes men. I was making the wrong moves and you were too gutless to tell me. Isn't that right? Yes. Oh, yes, sir. That answer. Engolir a Freak Pill para os que estão aqui tem altas chances de dar errado. Forçar ser uma coisa que não és nunca irá funcionar. Todos irão perceber que você é só um cara sem graça tentando chamar a atenção, forjando uma falsa loucura no seu caráter. Minha recomendação pessoal para quem se encontra aqui seria... E existe o show business. Se humilhar para tentar andar com os grandes poderá até dar certo, mas não sobrará nada além do prestígio de fãs e apreciadores feitos de plástico. Entre no site do Senai e faça um curso à sua escolha. Os frutos de seu trabalho serão mais agradáveis do que mamar as pessoas certas durante anos a fio por seguir o seu sonho. Indo para os 20% próximos ao pior do que um ser humano pode criar, vemos pessoas com carisma negativo, pobres diabos que, por serem aberrações da natureza, terem total falta de autoconsciência, não fazerem ideia do que estão fazendo ou portarem uma incrível falta de talento, evocam os instintos mais primitivos do público geral. Não há chance de melhora. Não importa o tempo que passe se esforçando, apenas virar uma atração de circo pode os fazer ter notoriedade. Além do suicídio e abandono, só há uma opção, a Freak Pill. E aqui está. Vemos por aí muitos comediantes ruins, relativamente feios e até sem talento. Só que o não exagero desses traços os salva, deixando-nos 60%. No entanto, um alto nível desses traços deixará o portador no limbo para sempre. Não há chance no inferno. Se você não tem graça, apesar de ninguém rir ou simpatizar com você quando você quer, você não percebe que é sem graça ou tem alguma deformidade física, você sabe o que fazer. Se torne um dos monstrinhos que vemos no mundo do entretenimento, fazendo toda a família rir de sua condição. Fugir de sua condição apenas prolongará seu sofrimento. Observe o seguinte clipe. É hoje que meu pai vai descobrir que eu sou gay. Cabelinho ok, marquinha ok, o boy já tá ok, mamãe tudo ok. Se ele der bafão eu vou morar pra chinês. Hoje eu tô igual a de pirona, meu amor. Ou tu me engole, ou tu continua aí, gata, passando mal. Um ato comum entre comediantes acima do nível mínimo é se nivelar justamente por baixo, o que torna o que é sem graça insuportável. O Whindersson e o Tirulipas não são pessoas sem graça, ok? Podem até desagradar muita gente que não faça parte de sua base de fãs, mas sabem fazer rir com o esforço necessário. O que pega então? O que pega é que muitas vezes performances do nível médio tentam se elevar a um nível de bizarrice que não é orgânico a eles, perdendo a mão e deixando isso perceptível ao público. Óbvio que uma porcentagem grande o bastante não se importa e solta uma conveniente sorriso com isso. Mas fazer careta, mostrar a bunda, imitar viado e outros artifícios não é enlouquecer. Não é adotar the way of the freak. É simplesmente uma forma barata de agradar uma audiência com cheiro de bode velho. Sujo, bode fedorento. Assim como um pai faz com um bebê chorão, balançando as chaves num ato desesperado de fazê-lo rir logo. Compare um humorista de TikTok ou Twitter com isso. Pessoal, eu tô aqui no canal pra falar pra vocês que eu cheguei na meta de 8 bilhões e agora eu estou alucinado de tão felicidade que eu cheguei. João Pedro me desafiou a levar torta na cara. Por que eu falei que eu comi 30 mil travestis? Ai meu Deus, entrou no meu olho. Entrou suspiro no meu olho. Imagina o cenário de um comediante loucão ao lado de Israel. A mentalidade de maluquice e dancinhas de forró não resistiria segundos perante a dominação imposta através da megalomania de Sir Arthur Israel, por exemplo. Para ser sincero, eu acho que absolutamente ninguém que não estivesse portando pelo menos uma arma branca estaria a salvo, estando no mesmo recinto que ele. Mas prossigamos.
há um mito chamado Padrão Globo de Qualidade. Um jargão repetido aos quatro ventos que eleva a Rede Globo a um pedestal de canal infalível, no qual, até mesmo para a própria Rede Globo, isso se mantém como um termo inconstante e muitas vezes indefinido. O que é da Globo? É o que de qualidade? A qualidade do talento brasileiro, a qualidade do nosso elenco. Qualidade na Globo vai além do que se vê. Está no que se sente. A inovar mais. A criar mais. A entregar na sua buceta. Aquele que de caralho coroa. Oh! Que ontem, hoje e sempre só se vê na Globo. A implementação de um padrão e um conjunto de regras implícitas que norteiam as operações da Rede Globo de televisão mais parece uma entidade de outra dimensão. Sendo assim impossível simplesmente descrever com palavras essa criatura cósmica que está além de nossa compreensão. Assim como um ser Lovecraftiano, tudo o que você deve fazer é temê-lo. Ao contrário do que vemos em entrevistas de diretores e figurões pica das galáxias, o tal padrão de qualidade não era apenas um padrão a ser respeitado, e sim uma estratégia de guerra. Observe como Zé Wilker, aquele pelo qual sua avó molhava a calcinha nos anos 60, definiu este modelo. Eu me lembro que um dia, numa reunião de diretores, eu levei, porque eles pediram um relatório que respondesse ao que era, na opinião de cada um que dirigia a novela, o padrão Globo de qualidade. E quando eu acabei de ler esse trecho, eu perguntei para eles assim: vocês concordam com isso que está dito aqui nesse trecho? Sim. Vocês acham que é isso que a gente está fazendo? E todo mundo falou sim. Esse texto que eu acabei de ler, eu copiei do Mein Kampf de Hitler. É o que ele sugere que se faça para se ter um rádio eficiente a serviço do partido nazista. A televisão faz isso também. O tal "que" da Globo, na definição mais politicamente correta e mainstream, seria o porto seguro ao querido telespectador, onde só a nata da criação vai ao ar. Onde truques baratos como aberrações, anões e gostosas não têm vez. Onde o sensacionalismo por audiência foi condenado ao paredão de fuzilamento. A Globo, sendo bastião da moralidade e ética televisiva brasileira, diferente de suas concorrentes, não queria usar de atalhos como pessoas bizarras e abaixar o nível em prol de uma audiência. Ou iria? Em meados dos anos 90, aconteceu uma coisa. A data era 8 de setembro de 1996, mais precisamente num domingo, dia-chave para a briga de audiência entre Globo e SBT. O Domingo Legal vinha acumulando vitórias contra o Domingão do Faustola, vindo como um trem desgovernado que abusava de aparições de El Chan, Mamonas Assassinas, Van Damme e a gloriosa banheira do Gugu. Algo tinha que ser feito para parar essa crescente do falecido Augusto Liberato. A produção de Lucimara Parisi trouxe ao programa o cantor latino, que, como de costume, lançava sucesso por sucessos na época. Mas isso não era o suficiente. A Globo, numa tentativa de apimentar um pouco o programa e atrair os abutres, trouxe ao palco Rafael Pereira dos Santos, com 15 anos na época. Portador de várias desgraças, como microcefalia, retardo mental e nanismo, o garoto de apenas 87 centímetros surgiu diante das câmeras caracterizado como cantor latino. Logo ganhando o apelido de Latininho, o menino protagonizou um dos maiores momentos da TV brasileira, com Zé Américo presente. Zé Américo, um abraço pra você! Cada fala do pequeno latino era pano para manga, para piadas do café com bobagem. É um latino desse tamanho aí, rapaz, não tá nem latino, está ameaçando latino, uma salva de palmas pro menor latino do mundo. Faustão, gordão fodão que só, comentava... Porra, diz que ele nasceu com 18 centímetros e 500 gramas. Porra, cresceu bem, meu, tá bom demais, olha aí. E insistia em dizer que esta fera aí, quem descobriu foi o glorioso Zezé de Camargo Luciano, bicho, olha aí, meu. Apesar de ter comparado Lil Latin ao ET de Varginha, segundo relatos, Faustoleta teria peidado na farofa e não quisera contar com a participação do pequeno latino no palco. Em entrevista, a gloriosa Lucimara Parisi afirmou: "O Fausto não teve culpa, ele não sabia de nada, alguém da produção chamou e foi para o ar. O esforço por mais audiência foi em vão e a Globo foi condenada a pagar R$1 milhão de indenização a Rafael, por ter supostamente humilhado o menor." Como se ele soubesse o que estivesse passando em sua volta. Esse moleque é folgado pra diabo, viu? Além disso, o padrão Globo foi maculado como nunca antes, nos evidenciando que não importa o quanto você cague goma, na hora que a água chega no pescoço, é igual para todo mundo.
Ou você começa a aceitar que vai ver Jesus, ou começa a bater os braços. O escárnio do público, que deveria ir para o pequeno latininho, acabou se voltando contra o próprio canal. A Globo aprendeu a lição. Desde então, utiliza uma dose menor da Freak Pill, uma dose fácil de ser digerida que não causa refluxos e náuseas ao telespectador. E só como quando há casos onde os limites são ultrapassados. O caso recente, onde uma travesti de cadeia, responsável pelo estupro e morte de uma criança, que foi afagada como um cãozinho manhoso pelo doutor e dublê de cabeça de golfinho Drauzio Varela, nos evidenciou uma coisa. Houve uma má recepção pelo público. Por que será, não? Vamos aos fatos. Suzy, nome de batismo Rafael Tadeu de Oliveira Santos, foi condenado a 36 anos e 8 meses de prisão por estuprar e matar uma criança de 9 anos. Ele teria deixado o corpo da criança apodrecer em sua sala por 48 horas, além de vários outros crimes que não deram em nada por causa de nossa justiça Jim Carrey. Após a má recepção do público, que geralmente engole tudo e fecha o bico, houve uma necessidade de retratação. Não entrei naquela cadeia como juiz. Ela se virou com um olhar tão triste que me comoveu. Eu dei um abraço nela. Drauzio Varela certamente convenceu a massa ao afirmar que, por não ter um diploma de direito, não poderia ter se arrependido de afagar e demonstrar empatia ao ser tenebroso Suzy. Além de ter lhe dado espaço no horário e programa em que até os grandes conglomerados do país se digladiam para arrumar um espaço de vender seu peixe. Mas ao espectador mais atento, fica evidente. A briga já estava ganha desde o começo e, alerta de spoiler, você não é o vencedor dela. Isso não foi um mero infortúnio causado pelo destino. Se você não conhece o termo gaslighting, eu explico. Gaslighting seria o ato de usar a psicologia como meio de convencer que o outro está errado e você está certo, pensando pequenos detalhes a seu favor e omitindo convenientemente partes que só o incriminariam. Sim, travestis devem passar por maus bocados em cadeia, todo mundo sabe, mas isso não quer dizer que eles mereçam até coisa pior pelo que fizeram. Tratar como um pequeno detalhe o maior motivo pelo qual o indivíduo Suzy estava naquela situação em que se meteu é mais uma forma de estratégia para testar a audiência. Este é o padrão Globo de qualidade. Testar até onde eles podem ir. Ah, mas a gente não sabia que aquele ser de antimatéria que mal lembra um ser humano nessas alturas tinha matado uma criança, né? E nós, como público, obviamente, devemos nos solidarizar com os donos da informação. A gente sabe que uma empresa de tamanha seriedade e ética jamais faria uma coisa dessa de propósito. Ou faria? O uso de aberrações para o prazer alheio, caracterizando a Freak Pill, está profundamente atrelado a todo o resto das convenções da humanidade. E isso inclui as eras que a humanidade enfrentou desde seu amanhecer até os dias de hoje. Há diversos mitos e religiões atrelados a essas eras, em mais de 30 culturas antigas, que falam de um ciclo de idades vinculados ao movimento dos céus, dos quais teríamos começado na Era Dourada, e gradualmente nos movendo para o final, que ao mesmo tempo é o começo. Assim, por mais que estejamos na pior e mais sofrível das idades, não há o que temer, pois quanto mais perto do fim, mais rápido nos movemos para o começo. Assim como um funil, numa espiral para baixo, quanto mais perto se está de sair dele, mais rápido um líquido se move. Então, apesar de vivermos tempos tenebrosos, se alegre, pois falta menos do que faltava para acabar. Logo, a próxima raça de seres humanos ou não humanos estará rolando no chão de rir de outros seres mais extravagantes, assim como nossos antepassados fizeram. No início, havia apenas a pureza. Tomados pela vontade primal da busca do limite humano, nossos tataravós que ainda andavam curvados e batiam em troncos para fazer música, foram elegendo indivíduos para sofrer as consequências de não serem normais e foram refinando essa arte. O resultado foram circos volantes, com apresentações em praças que faziam demonstrações públicas de mulheres barbadas, gêmeos siameses, homens cotoco. Vale lembrar também de cidades inteiras que elegiam suas figuras públicas como bêbados, aleijadinhos, tarados e toda sorte de mendigos e semelhantes. Este hábito se tornou impossível com o crescimento das grandes metrópoles, que ao trocar princípios básicos por dinheiro, findou a tão gloriosa Era Dourada.
Na Idade da Prata, fins monetários começaram a falar mais alto de forma gradual, a chegar num ponto em que pessoas se travestiam de freak para alcançarem o sucesso. Ainda havia pureza no meio do entretenimento, mas como eu disse, a busca pela beleza foi gradualmente desaparecendo, numa cortina de fumaça que pouco a pouco apropriava o que já foi uma arte e mais um modelo de negócios, ceifando a alegria de milhões e nos trazendo danação. Na Idade do Bronze, apesar dos pesares, nessa era ainda havia heróis caminhando sobre a terra infértil recém-destruída. Apresentadores já aqui citados como os mestres da Freak Pill eram os anti-heróis que com seus espíritos faustianos davam sua alma para o diabo e sacrificavam-se em troca de receber seus enviados do inferno, ganhando assim fama, prestígio e audiência. Ato esse que lembrava a outrora gloriosa Era de Ouro, que sempre buscava elevar o conceito de doideira. Os que viveram nessa época em seu ápice foram felizados, que ao menos podem hoje em dia olhar para trás como o vovô Sacudo e se alegrar pelos férios tempos, apesar de terem que lidar com a terrível Iron Age. Eu gostaria de ter melhores notícias, mas você e eu vivemos na Era de Ferro, onde tudo se resume em uma porcaria que não merda nenhuma. Desculpa. Outros interesses entraram no meio. Se o interesse por dinheiro já foi uma terrível audição na Idade da Prata, na Era de Ferro tudo foi exponencialmente piorado. A arte foi substituída por experimentos psicológicos, visando o controle da maior parte dos espectadores. O establishment usa a Freak Pill como um imã estético de maneira que foi utilizada nas eras anteriores. Mas ao invés de buscarem cativar o público para dinheiro, fins políticos com a desculpa suja da aceitação social tomaram o lugar. A TV, que hoje em dia nada mais é que um pano de fundo para a dona de casa e pais de família escravos de seus salários, sabe que não pode competir com o Face e vídeo de Zap. Dessa maneira, utiliza seu espaço remanescente para suavemente introduzir o falo das ideias no pobre coitado que não tem mais o que fazer, além de ver a discussão semanal sobre a aceitação do travesti anão na Fátima Bernardes. Não há como ir contra a lei natural do universo. Motivos muito maiores que nossa mera existência norteiam qualquer mídia não independente de hoje em dia. Nada mais é feito pela vontade do artista de fazer arte. Humoristas não fazem mais piadas por gostarem de coisas engraçadas. Fazem isso porque querem construir sua imagem e arrumar um emprego numa grande emissora ou assinar seu contrato com a Netflix. Acabou para nós. Isso não quer dizer que devemos aceitar o que nos é imposto. Apenas saiba que a maré, uma hora ou outra, irá nos levar. Isso começou como uma bola de neve que hoje em dia tem força bastante para obliterar qualquer um que entre em seu caminho. Por isso vemos tanto auto-intitulados artistas livremente praticando crimes e saindo isento, enquanto tentam jogar a culpa para o cidadão médio, que é burro demais e não tem mecanismos de defesa. É por isso que você vê tantos homens brancos se ajoelhando para pedir desculpa por crimes que não cometeram. O que começou como um beijo gay numa novela, por exemplo, entrou em uma crescente que se mantém rolando montanha abaixo até hoje. Não me entenda mal, longe de mim querer criticar a parcela da população com maior incidência de HIV. O que eu quero mostrar é apenas como as zonas entre o bizarro e o visto como normal estão próximas. Há apenas 2 gerações, gays faziam festas em clubes fechados tarde da noite, com uma saída secreta, pois não era aceitos por aí andando de mãos dadas. Isso porque, a não ser que seja um velho viado, seu avô sabia que o homossexualismo é o não convencional, que primos não podem procriar para evitar cria de filhos retardas, que crianças de 9 anos hipersexualizadas provêm de pais doentes mentais que merecem chumbo e que ser diferente não é normal. Ele simplesmente sabia disso, não precisou ficar horas e horas lendo Poe ou vendo palestras dos autoproclamados conservadores que insistem na ideia de que há algo a ser conservado. O que vemos por aí nas novelas e ruas hoje em dia é normal, mas para ele provavelmente seria uma aberração, um freak em outras proporções. O que é uma leandrinha para nós, em outras épocas poderia ser um rapaz que anda por aí rebolando com calça apertada. É importante ressaltar que esse tópico está longe de ser fechado. Fazer uma conclusão precisa e única seria impossível em um só vídeo. São temas extremamente esotéricos, dos quais mais e mais conexões vão sendo feitas e observadas através da neblina com o passar do tempo. Mas meu intuito não foi concluir nada. A essa altura do campeonato, nem eu sei mais porque eu falei tanto disso.
Talvez esse vídeo seja só uma forma de imprimir o tanto de ideias que eu tenho acerca desse tema em algum lugar. Eu tenho certeza que esse tema não intriga só a mim. E a quem assistiu, você não fez mais que sua obrigação de ficar aqui até agora, cara, mas ainda assim eu agradeço se você ficou até aqui. Espalha esse vídeo a quem interessar, porque é evidente o tanto de trabalho que deu pra fazer essa porra. E, em suma, Mamael, esse é o fim, ok? É o fim, acabou. Pode ir. Tchau.